Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja e a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, neste momento, nós vamos então ouvir o que Deus entregou para ser falado à igreja nesta noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Leiamos. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados irmãos, você acabou de ler o versículo 11 do capítulo 2 do segundo livro dos Reis. E no final do versículo, você leu assim: e Elias subiu ao céu no redemoinho. É impressionante, irmãos, esta revelação, pois ela nos mostra que Elias foi levado aos céus no redemoinho. Elias foi levado aos céus. Algo muito bom, algo que todos nós, com certeza, desejamos, que é ir para o céu. E Elias foi quando estava no redemoinho. Um redemoinho, irmãos, nada mais é do que uma tempestade de ventos. Ela chega a ser definida no dicionário da língua portuguesa como uma tempestade de vento em forma de espiral. Então o vento vem, ele vem girando, né? E vai arrastando, vai levando tudo que encontra. Antigamente, alguns anos atrás, aqui em Timon, vez por outra, a gente via esse fenômeno. Só que ele era em pequena intensidade. Mas por onde ele passava, ele arrastava aquelas coisas mais leves. Por exemplo, lixo, essas coisas, pedaço de papel. E na região aqui, a maioria das casas eram cobertas de palha, né? Não tinha esses prédios que nós vemos hoje aqui, não tinha nada. Então, quando dava um redemoinho, quando ele era um pouco mais forte, ele chegava inclusive a descobrir as casas, porque ele passava e revirava as palhas de cima das casas, e as casas ficavam descobertas. Hoje não se vê mais isso aqui, né? Os tempos mudaram. Mas, irmãos, estar dentro de um redemoinho não deve ser uma experiência muito boa, por causa do seu movimento muito rápido, por causa do seu movimento muito agressivo, causado por um cruzamento de forças contrárias, causados por ventos agitados. Mas foi num redemoinho que Elias foi conduzido a Deus. Mas o que mais nos chama a atenção aqui, irmãos, nesta mensagem, é que Deus usou um elemento da natureza para levar Elias até aos céus.
Deus usou uma tempestade de vento, uma tempestade forte, ventos agitados, para conduzir o seu servo até ele. Eu creio, inclusive, que mesmo assim, Elias chegou lá no céu sem ser machucado e sem nenhum arranhão. Como Deus é tremendo, irmãos. Aquilo que é perigoso, aquilo que possui o poder destrutivo, Deus domina, Deus toma de conta, Deus controla, e Ele pode inclusive usar esse fenômeno, essas coisas, ao nosso favor. Podemos pensar em um redemoinho, fazendo uma comparação com os momentos difíceis da nossa vida, com os problemas que surgem, as tempestades que chegam até nós, os problemas que surgem, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele usa para falar conosco, Ele usa esses fenômenos e outras coisas para nos despertar, para nos aproximar mais dEle. Como eu disse, os redemoinhos são formados por ventos fortes, por forças contrárias, e foi nessa força contrária, foi nesses ventos contrários que Elias foi ao céu. Por isso, amados irmãos, se você está passando hoje por um momento de tensão, se você está passando em sua vida, ou está envolvido com alguma tempestade, você está passando por ventos contrários em sua vida, ouça o que eu vou te dizer nesse momento. Deus é poderoso, Deus domina os redemoinhos, Deus aplaca a fúria dos ventos fortes, Deus abranda o poder destrutivo do mal, porque Ele mesmo é o Criador, Ele mesmo é o Todo-Poderoso, e Ele é o Senhor absoluto sobre as nossas lutas e as nossas aflições. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, irmãos, como disse-se hoje, se nesse momento você está tenso, está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma tempestade, então a palavra de Deus para você é: confia em Deus, que Ele usará as tempestades, Ele usará os redemoinhos para fazer subir o mais alto que você imagina. Glória a Deus. O tema para a nossa mensagem nesta noite é: a bênção de Deus pode estar numa tempestade. A bênção de Deus pode estar numa tempestade. Existem algumas verdades, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, para que nós possamos entender esse tema. No compartilhamento dessas verdades, nós vamos nos deter no livro de Jó. Nós vamos nos deter um pouco no sofrimento de Jó, naquilo que Jó passou e como ele superou aquele sofrimento, aquelas dificuldades, aquelas tempestades que ele passou na sua vida. E a primeira verdade que eu quero aqui compartilhar com você é: Deus fala do meio do redemoinho. Deus fala do meio das tempestades. Essa lição nós aprendemos pela experiência de Jó, como falei. No final do seu livro, capítulo 38, versículo 1, você lê assim: Jó 38, capítulo 1. Depois disto,
o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, a verdade é que Deus fala do meio do redemoinho. Então, Deus falou a Jó de dentro do redemoinho. O redemoinho, irmãos, é uma forma de tempestade de ondas de ventos contrários que se chocam. Deus fala de dentro das tormentas. A tormenta nada mais é do que uma tempestade violenta, uma tempestade com ventos, chuva, trovões, ventos fortes, né? E Deus fala também de dentro dessa tormenta. A Bíblia diz de que a voz de Deus, ela troveja maravilhosamente, também no livro de Jó 37, versículo 5. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, também diz que a voz de Deus é como o som de uma trombeta. De forma, irmãos, que nem o vento mais forte, nem as tempestades mais fortes que tem, nem os tornados mais violentos, têm poder de abafar a voz de Deus. Em qualquer situação dessas, é possível nós ouvirmos a voz do grande El Shaddai, a voz do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, Jó atravessava por uma grande dificuldade, uma grande tensão. Ele passava por uma tempestade em sua vida. Ele estava muito agitado. Então, irmãos, o que fez Deus com Jó? Deus usou a tensão que estava sobre Jó para falar com ele. Muitas vezes, nós também ficamos tensos, muitas vezes nós ficamos muito preocupados, ficamos às vezes ficar pensativos com algum problema que surge na nossa vida, alguma dificuldade que aparece, mas nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Assim como Jó, diante da dificuldade, ele ouviu a voz de Deus. E por que nós também não ouvimos? Porque, irmãos, quando algo acontece conosco, quando algo vem sobre a nossa vida, nós temos a tendência de focar a nossa atenção, o nosso pensamento, a nossa preocupação no problema, na dificuldade, e esquecemos de Deus. Esquecemos que Deus tem o controle sobre tudo. Por isso que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus na dificuldade. Mas temos que fazer como Jó. Jó se colocou em posição de servo fiel e Deus falou com ele em meio à tempestade que ele passava, em meio à dificuldade que ele passava, e Jó então ouviu a voz de Deus. Por isso, depois que ele ouviu a voz de Deus, então, lá no capítulo 42, versículo 5, Jó então, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que tudo depende de Deus, ele respondeu ao Senhor e disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó estava dizendo que depois do que ele passou, agora ele conhece Deus verdadeiramente. Amém, irmãos? Quantas pessoas não tem por aí que conhece Deus apenas no ouvir? Mas para que você ouça verdadeiramente Deus, para que você conheça Deus, além do ouvir, é preciso que você entregue seu coração a Jesus Cristo, entregue seu coração a Deus. É preciso que você leia a palavra de Deus. É preciso que você frequente uma igreja. Porque senão, se você ficar somente lá fora, você vai apenas ficar ouvindo falar que Deus existe. Então Jó, quando se colocou diante de Deus, se humilhou, então
Deus falou com ele e ele então reconheceu e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, atenção, o problema, a dificuldade que surge, não nos permite ouvir a voz de Deus, não nos permite ouvir a sua voz, o som da sua voz, da sua maravilhosa voz. Mas Deus falou a Jó de dentro da tempestade. Tempestade não abafa a voz de Deus. Então, é também completamente possível que Deus esteja falando a você nesta noite, de dentro de uma tempestade, diante de uma dificuldade que talvez você esteja passando, na tensão que você esteja vivendo. Basta que você procure se concentrar, que você vai ouvir a voz de Deus. Se você porventura tiver com essa dificuldade, está com problema, está com dificuldade, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue raciocinar, não consegue entender o problema, não consegue saber o que fazer, a Bíblia dá uma orientação. E a orientação é: aquiete-se, e você vai escutar a voz de Deus. Aquiete-se, e você vai ouvir o que Deus tem para te falar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma segunda verdade, também aqui sobre o falar de Deus em momentos difíceis da nossa vida, é que o Senhor se manifesta de dentro do redemoinho. Na primeira verdade, ele fala de dentro. Na segunda, ele se manifesta. Nós podemos ver, nós podemos sentir a manifestação de Deus diante de um problema. Como assim? No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Amados, aqui uma ligeira explicação sobre esse versículo, é que naquela época, o Monte Sião ficava de um lado, e o Monte de Sião era o Monte de Deus, era onde Deus via o seu povo. E naquela época, naquela região, existia uma corrente de vento que corria de norte para sul em direção a Sião. E o povo daquela época acreditava que o barulho daquele vento, o vento era muito forte, o vento era muito violento, e o povo acreditava e cria de que aquele barulho não era o vento, era Deus que vinha dentro daquele vento para falar com o seu povo no Monte Sião. Por isso ele diz aqui: e o Senhor irá com os redemoinhos do sul, corria em direção ao sul. Então, irmãos, o Senhor se manifesta de dentro dos redemoinhos. A Bíblia aqui está mostrando que ele pode se manifestar no redemoinho. Ouçam uma coisa, irmãos. O caos, aqui o caos naquela época, ou na Bíblia, era exatamente a confusão dos elementos no universo antes da formação do mundo. Então, esse caos é matéria-prima para Deus se manifestar a sua glória. É matéria-prima para que Ele possa manifestar a sua glória em várias situações na nossa vida. Você lembra como a Bíblia fala de como Deus criou
a terra. Ela diz de que a terra era sem forma e vazia. Mas mesmo assim, Deus criou a luz, os mares, os animais, criou a terra seca, transformou sua forma vazia, criou os peixes, os animais, o homem e a mulher, criou tudo que hoje existe aqui nesse universo. Então, irmãos, aqui a verdade é esta, é que Deus, Ele se manifesta nas tempestades, na tensão forte. Deus mostra a sua majestade, marchando, manifestando a sua presença. Então, num redemoinho, ele levou Elias ao céu. Num redemoinho ou numa tempestade, ele falou a Jó. Também num redemoinho, ele transforma as tragédias em bênçãos. Então, esta é a segunda verdade. E a terceira verdade é assim: o Senhor nos quebranta no redemoinho. Então, vejam vocês que o Senhor usa, por exemplo, as tempestades para diversas coisas, para diversas atividades ou manifestações suas. Ele fala, ele transforma a tragédia em bênção, ele mostra a sua manifestação e também, através do redemoinho, ele pode nos quebrantar. Amados irmãos, quando nós estamos em meio às aflições, é que nós descobrimos as nossas fraquezas e as nossas incapacidades. Nas nossas aflições, quando passamos por uma tensão, no momento difícil da vida, no momento de dor, no momento de lágrima, é que melhor nós aprendemos a confiar em Deus e saber que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Quando Jó experimentou um redemoinho sobre sua vida, ele pôde conhecer melhor a Deus. Por isso, ele declarou, lá no capítulo 42, versículo 5, ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Isso aconteceu porque ele conheceu, ele passou por uma necessidade, ele passou por uma dificuldade, passou por uma tempestade, e Deus naquele momento falou com ele, então ele conheceu melhor a Deus. Também Jó, no seu livro, capítulo 42, versículo 2, ele responde ao Senhor, quando ele ainda estava na dúvida, quando ele ainda não sabia o que fazer, quando ele ainda não conhecia Deus, então ele respondeu, após passar por certas dificuldades. Ele disse: Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó disse isso, se quebrantando diante de Deus. Também ainda sobre Jó e sobre o quebrantamento, é muito importante nós conhecermos, para podermos tirar ensinamento para a nossa vida, o que ele declarou no capítulo 42, versículo 6. Jó 42, versículo 6, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é uma atitude que todos nós devemos sempre ter diante de Deus. Porque, como eu disse no começo, sem Deus, nada nós podemos fazer. E Jó aqui, então, ao reconhecer a sua fraqueza, ao reconhecer a sua pequenez, como todos nós somos,
Então ele declarou ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me humilho. Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Todos nós devemos ter essa atitude de humildade que teve o servo Jó. Agora veja uma coisa, irmãos. Observe o que os redemoinhos, o que as tempestades podem fazer quando Deus permite na vida daquele que Ele serve. Quando Deus permite na vida daquele que Ele serve. O que as dificuldades, as tempestades, os redemoinhos podem fazer? Esta experiência quebranta o coração de uma pessoa. Ela esmaga o orgulho, deixando a pessoa completamente entregue a Deus, deixando a pessoa completamente se sentindo dependente de Deus. Então, a princípio, é isso o que o quebrantamento faz. É isso o que a tempestade leva o quebrantamento a fazer com a pessoa. Quando Deus nos quebranta, irmãos, o seu objetivo não é nos destruir. Quando Deus nos leva a um quebrantamento, Ele quer destruir tudo aquilo que está dentro de nós, que não serve para nada, que não serve para nós, tudo aquilo que apenas nos prejudica. Então, Deus permite que o quebrantamento aconteça. Portanto, irmãos, assim, com esse quebrantamento, Deus permite que a sua glória venha se manifestar através de cada um de nós. O quebrantamento, irmãos, leva ao arrependimento. O arrependimento leva ao perdão. O perdão leva à liberdade. A liberdade, por sua vez, proporciona uma capacidade maior de nós amarmos. E o amor sempre leva de volta a pessoa a uma atitude de adoração verdadeira a Deus e um sentimento de zelo maior pelos irmãos. Amém, irmãos? Então, o quebrantamento leva ao arrependimento, arrependimento ao perdão, o perdão ao amor, e o amor nos leva de volta a uma adoração verdadeira a Deus e um cuidado mais severo, melhor, mais agradável com os irmãos. Aleluia. Para concluir, meus irmãos, esta pequena mensagem, eu quero dizer a você, os redemoinhos, as tempestades, as dificuldades que acontecem em nossa vida, nenhum de nós está isento disso. Mas quando acontece em nossa vida, elas têm um propósito. E o propósito de tudo isso é a transformação da pessoa. Então, todos nós, quando, digamos, chegamos na igreja, muitas vezes chegamos ainda, digamos, muito cru, sem conhecer praticamente nada. Chegamos, como Jó disse, chegamos sabendo apenas que Deus existe. Sabendo apenas que Deus existe. E com o passar do tempo nós vamos sendo lapidados, vamos sendo instruídos até conhecer Deus verdadeiramente. Só que nessa transformação, nessa passagem até a pessoa chegar a conhecer Deus verdadeiramente, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, mas tudo isso, como diz a palavra, tem o objetivo de transformar a nossa vida, de transformar a pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus amados, sempre surgirão algumas tempestades em nossa vida. A falta do dinheiro, falta de companheirismo, problemas familiares, desavenças, perseguições, tentações,
enfermidades. Então, tudo isso a qualquer momento pode acontecer em nossa vida. Mas uma coisa importante eu quero dizer para você: diante de tudo isso, nunca esqueça de que Deus usa um redemoinho, Deus usa uma tempestade para falar, para se manifestar, para nos quebrantar, de maneiras que nós podemos subir até as alturas. Amém? Glória a Deus. E para encerrar aqui, eu quero deixar uma promessa. Promessa de Deus para você. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. É muito conhecido da maioria de vocês aqui, mas é a promessa que Deus manda para você nesta noite, para que você medite não somente hoje, mas nos seus momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. A promessa é: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então esta é a promessa que eu deixo para você nesta noite, para que você medite sempre quando passar por alguma dificuldade. Ao invés de pegar e ficar focado na dificuldade, ficar olhando para a dificuldade, você lembra deste versículo, passa a recitar este versículo. E lembre-se também de que a palavra de Deus diz: aquiete-se, que você vai ouvir a voz de Deus. Aquiete-se, porque o Senhor vai falar contigo e você vai ouvir o que Ele tem a te dizer. Amém? Louvado seja Deus. E agora, irmãos, eu quero fazer aqui um convite especial. Quero fazer um convite a você que hoje veio aqui a esta igreja. Você que ainda não é crente, você que ainda chegou aqui somente sabendo que Deus existe, somente porque ouvia falar de Deus. Também eu incluo aqui os nossos convidados. Se há alguém que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso nesta noite, então eu pergunto, aqui do meu lado esquerdo, basta você levantar o braço e assinar assim. Há alguém desse lado? Levanta teu braço. Você que nos visita, você que veio aqui hoje, nesta noite, pela primeira vez, que ainda não é crente e que quer aceitar Jesus como Salvador, que quer conhecer melhor a Deus, que quer fazer como Jó, quer ouvir a voz de Deus de onde você estiver. Então aqui do meu lado esquerdo, se há alguém, levanta o braço. Aqui do meu lado direito, há alguém, levanta o braço. Se tiver alguém levantando o braço, por favor, levanta para a gente ver daqui, porque eu vou contar aqui o que aconteceu um dia. Um dia desse eu terminei uma pregação aqui e fiz exatamente um apelo mais ou menos parecido com este. E fiquei falando e perguntando, se alguém levanta o braço. O pastor estava ali atrás. E alguém ali atrás deve ter levantado o braço até aqui acima, até aqui. Ó. Ele sentado, ele deve ter feito assim, né? Daqui não dá para ver. Então, para mim, ninguém levantou o braço. Como até agora também, ninguém ainda se manifestou. Então, quando o pastor veio aqui, a primeira coisa que o pastor fez foi: ó, você aí que levantou o braço, vem aqui até. Eu daqui não vi. Por isso que eu peço que você levante mesmo o braço. E eu continuo insistindo. Você que só conhecia Deus, só de ouvir falar,
mas agora você quer ouvir a sua voz, sabe o que fazer para ouvir sua voz, e quer saber como faz para ouvir sua voz, então eu insisto no convite, levanta a tua mão, porque, amados irmãos, estar na presença de Deus é a maior dádiva que todos nós podemos ter. Como eu disse no começo da mensagem, sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Então, se não há ninguém, eu encerro aqui a mensagem abençoando a cada um de vocês, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém?